Saudações! Parece que, recentemente, a cachorrinha fraudiqueira dos liberais verdes da Alemanha, Annalena Baerbock, fez alguns comentários incisivos sobre a questão dos direitos humanos na China. Ok. Eu vou até ignorar o fato de ela ser alemã e o do histórico dos alemães a respeito dos direitos humanos, que os judeus, os ciganos, os comunistas, as pessoas com deficiência e determinados povos da Namíbia sabem muito bem qual é. Eu acho engraçado que essa coisa dos direitos humanos, todos temos direito à dignidade e à vida. Aí eu fico pensando nas mais de 500 mil de pessoas que ficam nas ruas nos Estados Unidos. Qual que é a dignidade delas? Onde os Estados Unidos é um país onde habitação é um negócio, não é um negócio da moradia. A China não. O presidente Xi Jinping deixou claro que na China, moradia é um direito humano, não um negócio. E proibiu uma série de atividades de empresas ligadas a esse setor. Inclusive em resposta a uma grande empresa chinesa que estava fazendo merda. Ok. Então, sim, mais de 500 mil, 600 mil pessoas, mais que 600 mil pessoas moram na rua. Moram, não é morar, né? Fica nas ruas nos Estados Unidos. Isso já preocupou a Annalena Baerbock? As pessoas que vão passar frio, vão passar fome, por causa das sanções auto-infligidas contra a Rússia, é uma preocupação da Annalena Baerbock? Ela disse que não, né? Ela disse que está se lixando para o povo alemão. Ela disse textualmente, o importante é derrotar a malvada Rússia. Eu não sei a relação de derrotar a malvada Rússia com a ecologia, que é o que ela parece defender, mas enfim, né? Cada cabeça uma sentença. E eu fico preocupado porque, assim, você vê a Annalena Baerbock, acho que ela estava se referindo aos uigures, né? Os uigures, os muçulmanos, que supostamente a China estaria violando os direitos. Os Estados Unidos da América, um país aliado da Alemanha na OTAN, matou, né, eliminou, que tem as palavras que faz o YouTube cortar o alcance da gente, 6 milhões de muçulmanos na Ásia e na África. 6 milhões. Iraquianos, sírios, líbios, afegãos, iemenitas, somalis e iranianos, né, na guerra por procuração Irã-Iraque, nos últimos anos. E eu não me lembro de nenhuma fala da Annalena Baerbock falando sobre isso. Por que ela está preocupada especificamente com uigures? Nenhuma palavra sobre palestinos. O Estado de Israel trata os palestinos de uma maneira, isso publicamente, cheio de prova, infinitamente pior do que qualquer coisa que comprovadamente os chineses fazem contra os uigures. Cadê a Annalena Baerbock falando dos palestinos, falando das sírios? Certo? Cadê ela? Gostaria muito de ouvir a posição da Annalena Baerbock sobre a Líbia, sobre as crianças iraquianas que morreram porque não tinha remédio em função de boicote que o país dela provou. Ela não está preocupada com os direitos humanos. Sabe? As pessoas têm direito à dignidade e à vida. A China erradicou a fome. Os Estados Unidos é um país onde crianças estão tendo que se vender para conseguir comer. Qual que é a dignidade nisso? Qual que é a dignidade nisso? Explica para mim, Annalena Baerbock. Ou explica para mim, defensor brasileiro dos direitos humanos, que está preocupado só com aquilo que a Annalena Baerbock e assemelhados da vida dizem se preocupar. Então, essa questão, na verdade, na real, se comparar os Estados Unidos, tem o sistema judiciário que fez com os Panteras Negras o que fez, né? Fez com Panteras Negras o que fez. E você falar os ativistas. Gente, ativista, o dissidente é a profissão mais bem paga do Ocidente. Dissidente norte-coreano, dissidente chinês. O que é um dissidente? É um traidor, normalmente, né? Traidor, que está no outro país, financiado por esse outro país, para falar mal do país do qual ele veio. Certo? Do qual ele veio. A Coreia do Sul é mestre em produzir dissidentes.
sem prova nenhuma, eles começam a falar da Coreia do Norte, aparecem na BBC, né? E aí ganham fama. O dissidente cubano, como aquela infeliz, Ioannis Sanchez, né? Ioannis Sanchez. É uma profissão muito bem paga, bem valorizada no Ocidente. Então, de toda forma, direitos humanos, sabe, começa por você ter dignidade ao poder comer todos os dias. Você não vive sem comer, você não vive sem ter acesso à água potável, você não vive sem ter acesso à moradia. Você precisa de moradia para ter dignidade. Quantos desses direitos são garantidos nos Estados Unidos ou aqui? Eu garanto que a China respeita isso muito, mas muito mais do que os americanos ou do que nós. Então esses ataques à China são hipocrisia pura, pura, pura. São ferramentas de propaganda sinofóbica. Certo? E não vejo na Ana Helena Baerbock a isenção necessária para criticar num sem falar dos outros. Critica a China, é um direito. Né? É um direito. Criticar a China. Mas sem falar do que os palestinos passam no Estado de Israel, sem falar no que os pobres, os pretos, os hispânicos passam nos Estados Unidos. Difícil, né? Aqui no Brasil, o país dos direitos humanos para humanos direitos, que é um mantra da direita. Ok. Acha que essas pessoas podem falar de direitos humanos? Eu lembro que os nossos irmãos de Santa Catarina estavam querendo caçar uma vereadora porque se posicionou contra a saudação nazista em massa que aconteceu em outra cidade catarinense. As duas vereadoras do PT, uma de Criciúma e uma da própria São Miguel do Oeste, né, que criticaram o ato, foram ameaçadas de ser caçadas. É essa gente que serve de baluarte moral, de verdade. Então, gente, sério, eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas de exemplos de hipocrisia, mas eu acho que vocês já pegaram a ideia. Eu não creio que a China seja um problema, mas eu tenho certeza que os Estados Unidos são, porque eles violam direitos humanos no mundo inteiro há bem mais de meio século. Uma nação imperialista que usa o Departamento de Estado para promover atentados e golpes contra os direitos humanos e a democracia em todos os países do mundo, inclusive o Brasil. 64 foi obra deles, e os idiotas das jornadas de junho e tudo que aconteceu subsequentemente teve o apoio descarado deles, inclusive o ganhador do Nobel, o Sr. Barack Obama, financiador de golpe. Sim, Barack Obama, que mandou bombardear a Líbia, que mandou bombardear o Afeganistão, mandou bombardear a Síria. Barack Obama ganhou o Nobel por quê? Por ter sido eleito e fez o terror no Oriente Médio, norte da África e Ásia Central, subcontinente indiano. E isso é um exemplo. Barack Obama, o homem dos drones. A gente, por favor, sério, por favor. Se vocês são contra a China, reclame, sei lá, do molho shoyu, que não gostam do tofu. Mas não inventa, não. De verdade, não inventa, não. A gente precisa, antes de qualquer coisa, para fazer um debate de honestidade, tanto de princípio quanto de propósito. Sem isso, toda discussão é vã. E aqui, nós explicitamente nos declaramos indignados contra as falas racistas e contra as falas hipócritas, não só da Ana Helena Baerbock, como de todas as autoridades que fizeram falas iguais de teor semelhante. Quantas outras pessoas que nem autoridades são, elas são só uns idiotas. Mas tome cuidado com os idiotas, eles procriam muito e rápido. Tá? O Brasil demonstrou que se você deixa o idiota livre para agir, as consequências podem ser muito graves. E eu espero que o país saia dessa esparrela que a gente chegou. Está difícil dialogar com um gado enlouquecido. Está difícil dialogar com um gado enlouquecido. Mas qual que é a outra alternativa? Então, que a gente prossiga defendendo os direitos humanos.
reais de todas as pessoas, inclusive dos humanos que não são direitos, o que inclui eles, certo? Tenham um bom dia, paz e bem, até a próxima.